5 erros comuns que as pessoas cometem quando vão começar a se instalar no terreno. Primeira coisa é não fazer a orientação das coisas pelo Sol. O Sol é a fonte primária de energia do nosso planeta e ele vai interferir no bem-estar da nossa casa, de como a gente vai estar dentro da nossa casa, também no desenvolvimento das plantas. Então, tudo que você colocar no seu terreno, você precisa posicionar em relação ao Sol. Marca onde ele nasce, aonde ele se põe. Se o declive do teu terreno, a face do teu terreno, a face maior do teu terreno está voltado para leste, para oeste, para norte, para sul, ou seja, minimamente ter uma ideia dessas, porque se tu faz um cultivo num período que tem seca e tu tiver com essa face voltada para o oeste ou para o norte, o consumo de água desse lugar é maior do que tiver para uma face leste ou sul. Isso é um pequeno detalhe entre tantos outros que tu tem que ter com relação ao sol. Projeções de sombra e por aí vai. Então a primeira coisa, ou instalando uma casa ou instalando um cultivo, é tu ter uma consciência real de como é que está o sol no teu espaço. A posição da casa é o erro mais comum. Muita gente nos lugares frios constrói a casa toda virada para o lugar onde vem mais frio, onde vem mais vento, e a casa é sempre fria. E também a mesma coisa acontece nos lugares quentes. Ao invés de aproveitar a posição do sol e os ventos, a pessoa constrói a casa de uma forma que ela vai ficar cada vez mais quente num lugar que já é quente. Tudo isso é determinado pela posição que a gente coloca as coisas no terreno em relação ao sol. A segunda questão é o relevo. O relevo é determinante com relação a várias coisas. A forma como tu vai construir a estrada, a forma como tu vai fazer os plantios, o lugar onde tu vai fazer a casa com relação ao relevo, ou seja, precisa entender o relevo. Qual é o caimento do relevo? É fácil saber quanto o terreno tem de caimento. A partir desse caimento tu pode decidir uma série de coisas. E toda vez que tu montares patamares ou curva de nível no terreno, tu aumenta a possibilidade da tua área, porque tu reduz a erosão e tu fazendo patamares, tu vai ter uma área maior em nível, que é como fizeram as construções os incas e tantos outros povos que nos antecederam, fazem tudo em construção em patamar, plantios em patamar. Mesmo a tua casa, obviamente, a hora que tu vai fazer num terreno inclinado, tu monta um patamar primeiro para colocar a casa. Então essas são questões que a gente tem que ver, porque quanto mais declive tem o terreno, maior escorrimento de água, maior erosão, maior custo para fazer todos os processos na tua área. Além disso, a gente tem que ter critério para decidir onde é que a gente vai colocar cada coisa num terreno inclinado. Se mais embaixo, no meio, em cima. E aí a gente precisa considerar o acesso, o escorrimento de água e também a disponibilização de água nesse lugar, os ventos. Existe uma série de coisas que a gente precisa considerar num terreno na hora de posicionar as coisas nele. E o relevo traz muitos desafios importantes e dependendo da nossa decisão, a gente cria um desastre ou a gente cria uma oportunidade na nossa terra. E geralmente o que as pessoas fazem é colocam a casa no ponto mais alto porque querem ver a vista. A vista é importante, mas não pode ser só a vista, porque tu vai ter muito vento no lugar mais alto. Então a gente tem que equalizar a vista, o vento, o acesso, tudo isso tem que estar dentro de uma harmonia. E é isso é o planejamento. A terceira questão é água. É comum as pessoas se instalam no lugar, não sabem exatamente onde estão as nascentes, não sabem exatamente onde tem a possibilidade de tirar água de um poço, por exemplo, e aí o cara já constrói a casa, já fez a fossa, já montou tudo isso. Quando tu vê, quando ele foi buscar a questão da água, ele já está com a água contaminada porque ele não organizou isso antes. Então, saber quanto tem de água, aonde tem água, aonde eu vou colocar a casa, aonde vão estar os dejetos dos animais. Esse planejamento todo tem que estar bem ordenado antes de começar as questões, para não arrumar um problema que depois é muito difícil de resolver, como contaminação de água, por exemplo. A situação do solo do nosso terreno também interfere muito na água. Dependendo da capacidade de absorção ou não que ele tem, muda toda a realidade do terreno, o potencial de plantio, a possibilidade de erosão. Então é importante a gente entender que água precisa ser manejada. E quando a gente considera o relevo junto com a água, a gente tem outros elementos para entender. Quanto mais inclinado esse terreno, mais rápido essa água vai escorrer, maior a necessidade de gerenciamento dela. Então, quando a gente tem um terreno, é importante fazer um plano de manejo sustentável da água, tanto das águas que escorrem, como da água que a gente pode coletar, como fazer a distribuição da água no lugar. Tudo isso vai somando uma série de partes que criam depois um sítio que é um organismo que funciona de uma forma integrada e eficiente.
Então a gente fala de plantar água, ou seja, a gente pega o terreno e cria situações para que haja barramento dessa água, para que a água infiltre no teu terreno e não escorra. Montamos canais de infiltração, lagos, pequenos açudes, ou seja, todo esse desenho ele tem que estar organizado para que não tenha escorrimento, para que tenha infiltração. Isso tudo é projetado, isso tudo é planejado dentro do espaço. Para se ter uma ideia, eu fiz um trabalho no Jequitinhonha, um lugar que chove apenas 600 ou 700 milímetros por ano e passa 7 meses sem chuva. A minha pergunta para eles era, bom, quando chove o que vocês fazem? Na verdade, eles não tinham estratégia nenhuma para quando chovia. Então tinha várias áreas que estavam totalmente erodidas, porque quando chovia estava terra nua, escorria tudo, não tinha mais solo. Então esses lugares tinham sido abandonados. Nós montamos canais de infiltração, ou seja, criamos um relevo para plantar água, adaptamos o relevo com canais de infiltração para ampliar a infiltração da água e com isso mudou completamente a realidade da região toda. Fizemos isso numa bacia hidrográfica inteira. Tu pode fazer num pequeno sítio ou tu pode fazer numa bacia hidrográfica inteira. A questão da escala não é o caso, ou seja, eu preciso entender os princípios. Então, foi montado todo um sistema para que a gente conseguisse absorver a água da chuva no solo. Resultado disso é que tu tem um reflorestamento, ou seja, a vegetação toda começa a brotar novamente, porque agora tem uma carga de água dentro do morro. Na área do Instituto Terra foi a mesma coisa que a gente fez, sistemas com galhadas. Antes de começar a plantar as árvores, foi montado todo um sistema para depois receber as árvores, que é o que a gente chama de plantar água, ou seja, eu crio uma situação no terreno para que esse terreno armazene água e depois eu ponho a árvore. Eu não posso botar a árvore num lugar que não chove, porque aí ela vai morrer. Então lembre que a água não gerenciada é um problema, mas que a água bem manejada é uma fonte de riqueza e de um recurso fundamental na sua terra. Quarta questão é solo. Geralmente que as pessoas nos trazem assim, eu comprei um sítio, mas não nasce nada, ou a formiga come tudo, etc, etc. Geralmente o que acontece? Os solos, na maioria dos lugares, estão extremamente compactados. Ou a pessoa tinha gado, primeiro era mata, botou abaixo, depois botou gado, fez lavoura, quando as lavouras não começaram a dar mais certo, colocou gado, e o que acontece? O solo está extremamente compactado, baixíssima infiltração de água, não tem quase ar, tem várias plantas indicadoras mostrando que o solo está compactado, a pessoa não tem consciência disso, não sabe, não é obrigado a saber, fica tentando plantar e é extremamente frustrante. Bota água e mesmo assim não funciona. Por quê? Porque o solo está no máximo da compactação. Então aí tu tem que descompactar esse solo, calcarear esse solo, ou seja, preparar o solo para fazer um plantio. Não adianta começar com plantio quando o solo não está pronto para isso. E essa questão é extremamente recorrente. Várias pessoas entram em contato contando exatamente essa questão. A quinta coisa que a gente precisa levar em consideração quando está fazendo a implantação ou o manejo das coisas em um sítio é o vento. O vento é um fator de estresse para as plantas e para as pessoas. Então a gente precisa ver de onde vem o vento predominante, de onde vem a brisa e começar também a trabalhar com isso. Se posicionar bem em relação ao vento pode ser, por exemplo, colocar a casa numa posição onde ela receba o vento frequente que vem do leste e corre para o oeste. Você promove uma ventilação cruzada na casa, dependendo da posição que você coloca ela no terreno. Você pode ter também um pomar que fica extremamente estressado em função do vento excessivo num topo de morro, por exemplo. Então você precisaria fazer um quebra-vento para proteger essas plantas. O vento é um fator de estresse e também um fator de perda de água. Com o vento, partículas de água são levadas. Tanto que a gente olha como uma roupa no varal seca rápido quando está ventando. O mesmo acontece com a atmosfera do nosso terreno, com a superfície do solo. Existe uma série de estratégias para as diferentes coisas que a gente faz num sítio para manejar o vento. Para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que se perde até 700 milímetros de água por ano em função do vento. Ou seja, são lugares muito amplos, como todo esse sistema agora está sendo montado para grandes lavouras de soja, ou seja, áreas muito amplas, sem nenhuma vegetação, então o vento corre muito nesse lugar, não tem nenhum quebra-vento. A primeira bruma, a primeira cerração da manhã, o vento tira tudo isso, então a planta sente muito mais. Aí tu tem um grande estresse hídrico por causa disso, e no momento que eu monto quebra-vento, eu consigo reduzir bastante isso. Como a Tati falou, a roupa seca muito mais rápido no vento do que no sol. Então a gente tem que pensar nisso. Todas as culturas que tu puder criar quebra-ventos, tu vai ver que a planta vai estressar menos.
Ou seja, em função do vento, vai perder menos água e também todo o estresse do enraizamento, porque a planta está sempre balançando. Que nem a gente, dia de vento, fica bem louco. Eu, por exemplo, não gosto de andar com vento e me atiro o chapéu da cabeça, vou lá, pego o chapéu, boto de lado, um pouquinho, me arranco o chapéu da cabeça. Então, o vento é uma coisa que estressa a gente, estressa as plantas também. E tem várias técnicas que a gente faz para reduzir isso no campo. Mesmo que o seu chapéu não voe, você vai ver que num dia com vento você termina mais cansado do que num dia sem vento. Quem gosta de vento eólico e pipa. Esses são 5 erros, mas tem mais coisa que a gente pode fazer errado numa terra. Por isso que é importante ter um plano para fazer a organização do nosso espaço. Onde colocar a casa, onde colocar os plantios, onde colocar a água para que ela possa descer por gravidade. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para criar um bem viver no campo. Se a gente não tem esse planejamento, a gente começa a achar que é difícil viver no campo ou que as coisas dão trabalho. Mas, na verdade, é a nossa falta de visão de como organizar o espaço de um jeito que ele funcione. E o que a gente tem visto em maior vezes é que as pessoas fazem as coisas meio aleatórias. Ou seja, por que botou o galpão ali? Por que plantou aquela árvore lá? Por que botou o pomar aqui? Por que botou a horta lá? Ou seja, não tem muito um porquê. A pessoa simplesmente fez. Então, no momento que tu planeja aquilo, bota no papel e tu planeja, tu vai ver como tu tira resultados bem melhor a partir de um planejamento.